Saudações, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre acontecimentos em territórios antes sagrados, como é o caso da Groenlândia, o chamado antes território brasileiro, que estava em posse de Dom Pedro I e II, possuía um território na Europa chamado Zenit. Era a principal área portuária e dava o renome aos brasileiros, pois a esposa de Dom Pedro II era também possuía um título em Bourbon, região europeia. A chamada Princesa de Bourbon. Referida por possuir barris que conservavam o sabor das bebidas. Hoje, a região da Groenlândia sofre possíveis ameaças, conectada à tradição do Éden, através da Dinamarca, referida Danmark, onde há um vale chamado Valé, que profeticamente houve a retirada de vacas em uma data recente. Referido território habita as tecnologias de mapas mentais, responsáveis pela inteligência e rememoração de personagens históricos e valores referidos como étnicos, como o caso das Batalhas das Rosas, que significam modos de usufruir de conhecimento. A chamada influência brasileira na Europa fez com que houvesse um legado de comunicação, onde ainda hoje os habitantes do Sul falam, entre outras línguas, o alemão e o dinamarquês. Língua próxima à da Rússia, o chamado alfabeto ancestral ou língua mãe, referida na filologia, através da análise das linguagens e suas raízes. Destaca-se a letra baraca, que dá o sentido de importância à frase. No contexto bíblico, Baraque refere-se ao escrivão celeste, a consciência que observava a jornada na terra dos povos, referido em Deuteronômio, próximo à menção do profeta que iria amaldiçoar
mas acabou abençoando. A narrativa cósmica da jornada das consciências tem referência também em Neemias, onde conta-se que ainda que os povos estivessem espalhados pelo universo, em caso de necessidade, o Senhor os reuniria. O chamado cálculo pelo bom andamento da consciência na Terra, referência do Salmo 36 um pouco antes. Dirão os ossos, quem é como Deus? Aquele que vem normalizar a experiência, suavizando o sofrimento dos povos, muitas vezes por falta de entendimento. O chamado Miguel, retratado simbolicamente no livro de Miqueias, e também, dentre outros, narra uma situação de uma consciência ancestral, relacionada também ao versículo que diz: antes que houvesse dia, eu sou, agindo Deus, quem impedirá? É o versículo que subentende o emaranhamento de consciências, com base no divisor comum, a média consciencial, que nivela o grau de consciência, dignidade e felicidade. Quando sai-se muito da média, entende-se que a consciência passa por confusão pessoal, muitas vezes referido como situação de abandono social, de não explicação dos fatos que decorrem durante a vida, muito comum na adolescência, período de rebeldia do chamado ser humano que convive em sociedade, chamado pela moda das reuniões, bom dia, das reuniões sociais, que culminam em usufruir de produtos diversos durante certa idade. É questionado o grau comum da média consciencial. O que se sabe geralmente é compartilhado em grupos. Estamos diante de um cenário de conflito, de difícil compreensão, pois ainda há pouco os Estados Unidos estavam em nossa vizinha Venezuela. Agora suas ambições já estão direcionadas à Groenlândia, devido ao território rico e tradição na OTAN. Referido ponto de apoio da Europa, a figura da França, já estressada, coloca como alvo a invulnerável Groenlândia. Figurando as reservas morais e conhecimento ancestral dados àqueles que trabalharam seus hormônios na chamada restrição da vulgaridade, e são aqueles dignos
a compreender a boa jornada na Terra. A premiação das consciências de acordo com o veículo e tradições. Eu tô fazendo caminhada. Aqui, ó, tô fazendo caminhada. Morrinha da carona. E tradições individuais é o que define o conflito atual. A detecção de pontos reserva ou ainda pontos conservados como tradições ancestrais e troca de consciências e experiências para o bom fluir dos interesses individuais, no caso americano. Portador do protagonismo internacional, se arguiu o direito de trocar experiências territoriais com pessoas reservadas, as quais se veem na situação de proteção de seus territórios, figurando o convívio forçado. O correto seriam trocas de experiências culturais por meio do alcance a níveis de evolução social, a chamada qualidade de vida ou índice de desenvolvimento humano. A narrativa da consciência criadora no altar terreno tem o seu ápice ou os seus detalhes mais instigantes em locais conservados, que mantêm tesouros, obras de arte, entre outros, preservados pelo valor cultural. Quando houver a interconexão das narrativas, entenderemos o funcionamento do altar terreno, onde caminham as consciências chamadas por Deus, como dito em Neemias, para auxiliar no bom curso das caminhadas ou jornadas no altar celeste. Esta é a mensagem. Tenha um bom dia. Como o caso das batalhas das rosas, que significam modos de usufruir de conhecimento. A chamada